Isso. Então, é importante a gente conhecer a fisiologia, né, do envelhecimento normal, para a gente conseguir entender algumas alterações que acontecem e que são normais para o paciente idoso. Então, às vezes não é uma patologia, às vezes é apenas a fisiologia mesmo acontecendo, tá? Então, é um tema aí cada vez mais atual e muito mais frequente no nosso dia a dia, tá? Então, nós vamos entender um pouquinho agora sobre o envelhecimento, né? Vamos explorar aí os desafios e dessa área da cardiologia. Existe uma área da cardiologia que é a cardiogeriatria, muito pouco explorada, mas é uma área interessante e que acaba quem toma conta dessa parte aí geralmente é o geriatra, né? E quando há alguma intercorrência, algum probleminha ali, acaba encaminhando para o cardiologista. Mas existe essa subespecialidade, que é a cardiogeriatria, e vem crescendo cada vez mais, tá? Então, para a gente começar a aula, falar um pouquinho de um caso clínico, né? Que é um paciente comum de aparecer no consultório. Então, o senhor Joaquim, 79 anos, foi para uma consulta ambulatorial de rotina e ele relata não ter comorbidades, né? Nega qualquer uso de medicação e no exame físico a gente percebeu ali que tinha uma PA um pouquinho mais elevada, uma PA de 15 por 8,5, tá? Então esse é um paciente comum que geralmente chega no consultório e eles se orgulham bastante de dizer que não tem nenhum problema de saúde, que não tomam nenhum remédio. Esse é o paciente clássico que ele sente orgulho de dizer que não tem nada, tá? E claro, tem que ter orgulho mesmo. Mas quando a gente vai investigar, vai se aprofundar um pouquinho mais, a gente percebe, começa a achar algumas outras patologias nele, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é a diferença de senescência e senilidade, tá? Então, a senescência é o processo natural de envelhecimento do ser humano. Então, todo mundo vai passar pela senescência, tá? Então, é o processo natural de envelhecimento. Já a senilidade é o momento que esse envelhecimento natural começa a se tornar alguma patologia, né? Começa a ter algum processo patológico envolvido com aquele paciente, tá? Então, a gente precisa diferenciar o envelhecimento saudável, o envelhecimento natural, né, e as alterações fisiológicas que acontecem, diferente da senilidade que já começa a ter algum processo patológico envolvido nesse envelhecimento. E, para começar, a gente precisa entender o principal, né, que é o envelhecimento vascular. O que a gente mais percebe no idoso é justamente esse envelhecimento vascular, tá? Então, pelo processo de envelhecimento normal dos nossos vasos, né, começa a ocorrer um aumento do depósito de colágeno ali na região médio intimal, tá, do vaso sanguíneo. Começa a acontecer um depósito de colágeno maior ali e acontece uma quebra de elastina. Então, essa elastina vai começar a diminuir na região média intimal do vaso, tá? E o vaso, consequentemente, vai ficando mais grosso, mais espesso, tá? O lumen dele diminui, né? E o vaso acaba ficando um pouquinho mais grosso, mais espesso, tá? Então, o lumen fica mais reduzido, porém o vaso, há uma dilatação natural do vaso sanguíneo, tá? Por conta que, juntamente com esse processo de diminuição de elastina, aumento do colágeno, começa a ocorrer uma hipertrofia das células lisas. Então, o vaso começa a ficar mais rígido, mais dilatado, porém com o lumen do vaso reduzido, tá? E esse processo de envelhecimento começa a ocorrer uma diminuição da síntese de óxido nítrico dentro do vaso sanguíneo. E se a gente lembrar, o óxido nítrico é responsável pela vasodilatação, né? Então, ele perde essa capacidade de dilatação vascular, perde a complacência desse vaso. Então, o vaso fica rígido, mais espesso, com um lumen reduzido e perde, consequentemente, a dilatação desse vaso sanguíneo, tá? Então, por isso que às vezes a gente afere a pressão no idoso e a pressão geralmente é um pouco mais alta. E, na verdade, eu vou falar mais para frente, ali na parte de hipertensão, que na verdade isso é uma pseudohipertensão. O paciente às vezes não é hipertenso. Então você acaba colocando uma medicação a mais para esse paciente e tendo algumas consequências piores lá no futuro. Porque justamente ele tem só um envelhecimento natural daquele vaso e aí falsamente a gente consegue aferir uma pressão mais alta dele, tá? Pela medida auscultatória. E aí a gente precisa entender uma
condição, que é a velocidade de onda de pulso, tá? Então, existe o pulso, a velocidade de onda de pulso e a pulso refletido. O que que seria isso? Então, assim, ó, pelas nossas artérias, as artérias que acontecem esse envelhecimento aí que eu mostrei, são geralmente as artérias mais centrais, tá? Mais próximas do coração ali. Diferentemente das células mais distais ali dos membros, que tem mais uma camada muscular e não tem tanto essa alteração como ocorre ali por esse envelhecimento que eu mostrei, tá? Então, existe uma condição que chama velocidade de onda de pulso. Então, imagine esse primeiro desenho aqui, onde tem essa cordinha fixa aqui numa parede, tá? Então, imagina que essa extremidade livre da corda aqui seja o coração, bombeando, tá? Então, se a gente pegar essa corda aí e der uma chicotada ali, essa onda que se forma, que seria uma sístole, né, do coração, vai, essa onda vai se propagar até o momento que ela encontra uma resistência, que seria aquela resistência que eu falei ali do envelhecimento, que o vaso fica mais rígido, tá? Então, como o idoso tem um vaso mais rígido, essa onda de pulso se propaga muito mais rápido pelo vaso rígido, tá? E aí ele encontra logo uma resistência e essa resistência reflete essa onda de pulso que chegou nela, tá? E como esse vaso rígido é um vaso mais proximal, ali próximo ao coração, esse pulso chega muito rápido ali àquela resistência e essa onda refletida também volta rápido para o coração e chega ainda no momento da sístole. Por quê? Essa onda refletida deveria chegar no momento da diástole, tá? Porém, como tem esse enrijecimento do vaso, aumento das velocidades de onda de pulso ali, essa onda refletida chega ainda no momento da sístole. E aí, há um aumento da pós-carga, né, cardíaca e aumento da pressão arterial também. Por isso que no idoso existe a pressão sistólica isolada, tá? Justamente por conta desse aumento da velocidade de onda de pulso que encontra uma resistência mais próxima ao coração e essa onda reflete ainda no momento da sístole. Então, a hipertensão sistólica isolada no idoso é bem comum, tá? Justamente por conta dessa velocidade de onda de pulso, tá? Diferentemente do jovem, que tem uma resistência um vaso mais complacente, essa onda de pulso vai ficar mais longe, mais distante do coração, e essa onda demora para voltar, essa onda refletida para o coração, tá? E lembrar que a, a diástole é o momento onde perfundem as coronárias. Então, se essa onda de pulso volta ainda no momento da sístole, aumenta a pressão sistólica do paciente e diminui a pressão diastólica. Então, o paciente tem uma perda do enchimento coronariano ali, que ocorre na diástole também, tá? Para a gente entender essa situação ocorre, que é do envelhecimento natural do vaso sanguíneo do idoso, tá? E por esse envelhecimento do sistema vascular do paciente, há uma maior rigidez, o coração precisa trabalhar um pouquinho mais, precisa fazer um pouquinho mais de força para conseguir vencer aquela resistência do vaso sanguíneo, tá? Então, começam a ocorrer mudanças no coração do idoso também, que são naturais da idade, como uma hipertrofia ventricular, geralmente uma hipertrofia de pequena monta, né? Então, começa a hipertrofiar o septo, parede posterior do ventrículo esquerdo, mas geralmente são hipertrofias de pequena monta, tá? Que não geram uma repercussão clínica para o paciente. O paciente geralmente não tem sintomas, tá? E como há essa hipertrofia, uma diminuição ali da contratilidade cardíaca, também há uma disfunção diastólica, então o coração também fica mais rígido e demora um maior tempo na diástole ali, há uma disfunção diastólica desse paciente, tá? Consequentemente, o átrio, que é a parte, os átrios ali, eles precisam gerar um pouquinho mais de fluxo para esse ventrículo e de força para vencer essa função diastólica ali do paciente. Então, os átrios também começam a aumentar de tamanho, começam a aumentar o volume do átrio. Então, consequentemente, o paciente começa a ter algumas alterações estruturais no coração, justamente por conta do envelhecimento do sistema cardiovascular. Então, aumento da rigidez arterial, começa a fazer hipertrofia ventricular esquerda concêntrica, né? Disfunção diastólica e começa a aumentar o átrio esquerdo também, justamente por conta do aumento de pressão de enchimento do ventrículo esquerdo, tá?
Então, consequentemente, um átrio maior, um átrio de tamanho aumentado, vai gerar no futuro uma FA. Não que a FA, a fibrilação atrial, seja um processo fisiológico do idoso, mas a alteração fisiológica que ocorreu no coração dele predispõe o paciente a gerar uma arritmia ali no futuro, tá bom? E, consequentemente, também uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que é o mais comum no idoso também, né? Então, a ICFEP, né, que é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, ele, no idoso, o processo fisiológico da disfunção diastólica ali, a rigidez arterial, todos esses achados fisiológicos que eu demonstrei, tá, pode agravar a situação. Se o paciente, por exemplo, é um hipertenso, tem alguma comorbidade associada, isso aí vai predispor o paciente a gerar uma insuficiência cardíaca no futuro ali com uma fração de ejeção preservada, que é a mais comum no idoso, tá? E o que a gente precisa também conhecer é a fragilidade, né? Existe uma síndrome que chama síndrome da fragilidade no idoso. Então, é muito fácil a gente ver um paciente que está lá com Alzheimer, acamado, emagrecido, se alimentando por gastrostomia. Então, aquele paciente ali, a gente sabe que é um paciente frágil. É muito fácil aquele paciente a gente definir que ele tem uma fragilidade. E o paciente também no outro extremo, que é aquele paciente idoso que a gente conhece, já viu, que é um paciente atleta, que corre maratona, que faz academia, que tem uma vida saudável, aquele ali é um idoso robusto, tá? Então, esses dois extremos são muito fáceis, são muito fáceis da gente diagnosticar, né? E definir e classificar esse paciente. Mas existe aquele idoso que fica ali no limbo, no meio, né? E a gente precisa classificar esse paciente e definir conforme a fragilidade dele. Existem vários scores para classificar a fragilidade do idoso, tá? O score mais conhecido aí, que é o mais utilizado nos estudos, é o score de Linda-Fried, tá? Que avalia 5 domínios ali. Então, fadiga, a resistência do idoso, a deambulação, as doenças, né? Se tem 5 doenças ou mais, ali, doenças crônicas, e perda de peso, né? O que a gente pode usar é esse mnemônico Frail, que é o que esse score de fragilidade usa, tá? É o Frail. Então, o F de fadiga, o R de resistência, então, se esse paciente tem uma resistência para uma caminhada, se ele consegue levantar e sentar numa cadeira, por exemplo, tá? O A de ambulation, né, quanto que ele consegue deambular, qual a distância que ele consegue caminhar. O I de illness, então, se ele tem mais do que 5 doenças crônicas, então, depois de vocês pegarem o score, lá tem as doenças classificadas ali de quais são as doenças crônicas que entram nesse score, tá? L de loss of weight, então, se o paciente tem perda de peso mais do que 5% nos últimos 6 meses, também pontua, tá? E aí a gente vai classificar esse paciente em robusto, né, que é um paciente que não tem essa fragilidade, que o paciente tem um vigor ali, uma saúde. O pré-frágil, que está no risco de entrar para uma fragilidade. E aquele idoso mais frágil ou que já seja frágil, tá? Então, esse score aqui é um dos mais conhecidos que acaba você definindo. Por quê? O score a gente vai definir, às vezes, tratamento para o paciente. Então, um paciente com uma fragilidade, às vezes você vai contraindicar algum tratamento. Porém, não que você deva contraindicar alguns tratamentos que podem levar algum benefício para o paciente por conta da fragilidade dele, tá? Então, por exemplo, um paciente está sofrendo uma queda, por exemplo. Então, chegou no consultório com a queixa de que o paciente está sofrendo quedas constantes, está muito frágil, fraturou um fêmur e etc. Então, às vezes, tem que ver o porquê que aquele paciente está sofrendo aquelas quedas. Talvez não seja pela fragilidade, talvez tenha alguma outra doença associada, por exemplo, às vezes uma disfunção do nó sinusal, um BAVT, alguma outra condição que está fazendo esse paciente cair, sofrer alguma síncope, algum problema, e aí ele está sendo classificado como frágil, mas na verdade não é por conta da fragilidade, é alguma doença associada que você pode tratar e pode resolver aquele problema dele, e aí ele não entra mais nessa classificação, tá? Então, você também não vai limitar o paciente de um tratamento porque você classificou ele como frágil, tá? Ele era jogar. Mais um casinho para gente. Deixa eu só desligar o som aqui.
quando eles estavam fazendo a escola lá, eu ia no quartel. Hum. Aí ele era rodoviário, ele era polícia rodoviário. Você lembra uma vez que pegava os povos? Eu não lembro se foi meio do. Então, ó, um paciente de 82 anos, hipertenso, uma PA de 16/7, relatando tontura ao se levantar e cansaço após as refeições, tá? Então, um paciente com uma queixa dessa, já pensaria logo numa coronariopatia, tá? Então, o paciente está referindo tontura, está hipertenso, e uma das queixas dele seria cansaço após as refeições. E a gente tem que lembrar da pseudohipertensão, tá? Então, o paciente que, ali naquele caso, é um paciente que está hipertenso, né, com aquela PA sistólica de 16, a gente tem que lembrar que existe no idoso a pseudohipertensão. Então, como eu expliquei no início, existe o processo fisiológico de rigidez arterial, do envelhecimento vascular precoce, precoce não, desculpa, o envelhecimento vascular no idoso, tá? E um deles seria a rigidez arterial, né? Então, as artérias do idoso, ali, como eu expliquei, vão ficar mais rígidas. Então, quando a gente faz, o médico vai auscultar a PA do paciente, vai aferir a pressão arterial dele pelo método auscultatório. Então, a gente palpa ali o pulso, né? O manguito infla e colaba a artéria braquial. Quando a gente para de sentir ali a pulsação, né? A gente afere a pressão. No idoso, como a artéria é mais rígida, quando você infla o manguito ali, você ainda continua palpando o pulso dele, tá? Então, falsamente, você induz que aquele paciente tenha uma hipertensão, tá? Mas, na verdade, é a artéria rígida dele que não está sendo colabada. Isso chama manobra de Osler, né? Então, quando a gente infla o manguito ali e continua sentindo o pulso dele, porque a artéria dele rígida não colabou ali com aquela pressão do manguito, tá? Então, e aí acaba falsamente é, aferindo uma pressão mais alta desse paciente, a gente entuxa remédio nele. E o paciente começa a fazer alguns sintomas de hipotensão. Então, começa a ter queda, começa a fazer sinais de baixo débito, né, síncope, sonolência e etc., por conta de uma hipotensão. Mas quando você vai aferir a pressão dele, a pressão está sempre alta, tá? Então, a gente tem que lembrar no idoso que existe essa pseudohipertensão, tá? Então, e lembrar também que o idoso, ele usa uma polifarmácia, né? Então, existem vários medicamentos que também podem interferir ali na pressão arterial do paciente, tá? E podem reduzir mais também essa pressão arterial dele, tá? Os anticolinérgicos seriam uma das medicações, os antidepressivos tricíclicos, tá? Que podem causar essa hipotensão postural, tá? E o paciente idoso também usa muita medicação que é para incontinência urinária, né, a oxibutinina, que também gera uma hipotensão no paciente, que é um anticolinérgico. Então, a gente precisa também prestar atenção nos pacientes que usam essa medicação, porque talvez a gente precise, e está tendo algum sintoma ali, alguma síncope, algum sinal de baixo débito, tá? Ou hipotensão postural, por exemplo, de lembrar de, às vezes, trocar essa medicação, né, trocar esse anticolinérgico ali por um agonista beta 3, tá? Que era a mirabegrona, acho que é o nome da medicação, tá? E o paciente começa a tolerar mais, tá bom? Então, lembrar sempre da pseudohipertensão, viu uma pressão arterial elevada do paciente idoso no consultório, né, fez a manobra de Odler ali, viu que a artéria não colabou, pensar sempre na pseudohipertensão. O paciente está tendo sinais de hipotensão, sinais clínicos de baixo débito, e sinais clínicos de hipotensão, e você afere a pressão dele, ele ainda está com a PA elevada, lembrar que, claro, que existe a hipertensão do jaleco branco, né? Mas também pensar na hipertensão do idoso, tá bom? Avaliar as medicações que ele está usando, a polifarmácia dele, e ver se consegue fazer algum ajuste ali para reduzir, para minimizar esses sintomas, tá? Então, os anticolinérgicos geralmente usam aí para incontinência urinária, pode causar hipotensão. Os antidepressivos tricíclicos, também lembrar que podem gerar hipotensão, e os psicotrópicos, tá? Lembrar sempre de avaliar essas medicações aí. Existe uma condição que chama paradoxo do idoso, tá? Que é o paciente idoso que quando ele deita, quando vai dormir, quando deita, ele faz uma hipertensão supina que chama. Por quê? Quando deita, há um aumento do retorno venoso ali para o coração, tá?
E os pacientes idosos ali, eles não têm ele tem uma redução da sensibilidade dos receptores vários reflexos ali. Então, quando ele deita, há um aumento da volemia que chega no coração, que retorna para o coração, porque não tem mais aquela ação da gravidade. O paciente está em posição supina, deitado, então há um retorno venoso maior para o coração. E durante a noite, quando ele deita para dormir, aumenta essa pressão arterial justamente por conta dessa redução dos reflexos dele. E o coração, as fibras cardíacas aí começam a distender mais por conta do volume que está chegando no coração, um volume maior, e há um aumento ali do BNP, né, dos peptídeos natriuréticos. E aí esse paciente tem uma diurese, uma natriurese aumentada durante a manhã. Então, aquele paciente que está hipertenso durante a noite enquanto ele está deitado, no momento que ele acorda, porque houve aumento da distensão dessas fibras cardíacas, aumento dos peptídeos natriuréticos ali, o paciente tem uma diurese aumentada e quando ele levanta para urinar, faz uma hipotensão postural e esse paciente sofre uma queda, uma síncope, um traumatismo craniano ali, por conta dessa hipotensão postural. Então, o paciente, quando está deitado, fica hipertenso, por conta do aumento desse retorno venoso, e aí quando ele levanta, faz essa hipotensão postural. Né? E o que a gente não lembra, nenhum médico acaba lembrando, né? A gente lembra da hipotensão postural, mas ninguém lembra da hipotensão pós-prandial. Então, para quem está assistindo aí, que trabalha no SAMU, que já fez algum plantão, principalmente no domingo, final de semana, já deve ter atendido um paciente com essas características, tá? É o paciente idosinho, que no final de semana ali acaba reunindo a família toda para almoçar na casa do idoso, e geralmente são aquelas refeições ali copiosas, né? Bastante comida, principalmente ricas em carboidratos, tá? Geralmente aquela macarronada do domingo, né? E aposto que todo mundo já deve ter atendido algum paciente assim, que se alimentou e aí logo depois do almoço sofreu uma síncope, né? E a família liga desesperada, ele estava bem, conversando, depois do almoço ele desmaiou. Então essa hipotensão pós-prandial ocorre em cerca de 30% dos idosos. Ali foi feito um estudo que mostrou que em aproximadamente 30% dos idosos, principalmente daqueles institucionalizados, ocorriam essa hipotensão pós-prandial. E o que que é isso? O paciente se alimenta e há um direcionamento do fluxo sanguíneo para a região esplânica ali, para fazer a digestão justamente, tá? E aí o paciente faz uma hipotensão por conta desse direcionamento do fluxo ali para a região esplânica. Então, e aí acaba sincopando, geralmente cerca de 30 minutos até 2 horas após as refeições, tá? Justamente por conta dessa desautonomia, desse redirecionamento do fluxo que ocorre para a região esplânica. Então, ó, ocorre geralmente ali de 30 minutos até 2 horas após as refeições, né? Pode gerar uma síncope. Tem relação com a alimentação, geralmente essas alimentações mais copiosas, principalmente as alimentações ricas em carboidratos, tá? E, Só no organismo? Depende da pergunta. só um minuto, deixa eu pausar de novo, viu? Ela uns 15 dias no organismo, fazendo efeito? Não. Não, o efeito dela, sim, não ela. O efeito dela continua. Olha, que lindo. Tá, vamos pausei aqui. Geralmente tem relação com a alimentação, então, geralmente alimentações mais copiosas, por isso que eu falei que acontece geralmente no final de semana, tá? Então, o SAMU sempre é chamado para atender esses idosos aí que desmaiam depois do almoço, principalmente no domingo, e é geralmente quando ocorre uma libação alimentar, então o paciente tem uma alimentação maior ali do que ele está acostumado a ter, come mais naquele dia, e aí acaba fazendo essa hipotensão pós-prandial. Pessoal, estão vendo aí na tela, não? Estão vendo a tela?
Tá, acabei clicando ali sem querer, desculpa aí, pessoal. Ok. E para a gente reduzir, né, orientar o paciente aí, e a família, principalmente, quando acontece isso, a gente tem que orientar algumas medidas não farmacológicas para os pacientes, tá? Para a família do paciente. Então, sempre fracionar as refeições, então diminuir ali o volume de refeições, tá? Reduzir a quantidade de carboidratos nessas refeições, tá? Pode oferecer um pouquinho de água gelada antes ou depois das refeições para o paciente, ou até um cafezinho também que estimula a vasoconstrição. Então, sempre a gente vê aí o cafezinho, né? Principalmente nesses restaurantes, o pessoal oferece um cafezinho depois, né? Que o pessoal idoso também gosta de tomar esse cafezinho, mas também tem uma função aí que seria estimular a vasoconstrição e reduzir esse episódio de síncope pós-prandial. Claro que ninguém oferece pensando nisso, mas existe esse benefício, tá? E a hipertensão no idoso, se ele realmente é hipertenso, se não tiver essa pseudo-hipertensão, a gente precisa tratar, né? Porque a redução dos níveis pressóricos aí vão diminuir e reduzir os riscos cardiovasculares, tá? Então, qual que é a recomendação da nossa diretriz? Então, os pacientes idosos de alto risco cardiovascular, então a gente precisa tratar a pressão se ela estiver acima de 14/9. Então, no paciente idoso, a gente é um pouco mais permissivo na pressão arterial, tá? Então, se a pressão estiver acima de 14/9, a gente trata. O paciente que a gente classificou ele como frágil, a gente vai tratar se a pressão estiver acima de 16/9. Então, nesse paciente, a gente tem que ser um pouquinho mais permissível ainda, justamente por conta dos riscos de queda e de hipotensão desse paciente. Naquele mais jovem, se ele tolerar, tratar se a pressão estiver acima de 13/8, então no idoso mais jovem ali em torno de 60, 65 anos ali, ter uma medida um pouquinho mais agressiva, e naquele mais idoso, né, e a gente vai avaliar, naquele idosinho mais velho, avaliar, ele não for frágil, a gente permite ele uma pressão em torno de 130, 140 de sistólica, e em torno de 70 a 80 de uma PA diastólica. Já a diretriz europeia, eu acho mais fácil da gente conduzir esse paciente, né, essas medidas pressóricas aí, pela diretriz europeia, que ela é mais objetiva, eu acho, assim, tá? Então, qual que é o objetivo? Da gente manter a pressão arterial no paciente idoso, uma média de pressão ali abaixo de 14/8, tá? O alvo ideal, caso o paciente tolere, então, se você percebeu que o paciente tolera uma pressão um pouquinho mais baixa, a gente tenta manter abaixo de 13/8, tá? E evitar que a pressão dele fique abaixo de 12/7, né, por conta do risco de quedas nessa população. Então, eu acho que é mais fácil porque fica muito valorzinho quebrado para a gente decorar na diretriz europeia. Então, tentar manter abaixo de 14/8, se tolerar, abaixo de 13/8 e nunca deixar abaixo de 12/7 nessa população, tá? Claro que uma pressão 14/8 é melhor do que uma pressão 15/8. Uma 13/8 é melhor do que 14/8. Então, você vai ter que avaliar cada paciente e ver o que aquele paciente tolera, tá? E aí a recomendação da nossa diretriz brasileira é que comece agora o tratamento da pressão arterial com terapia combinada, tá? Porém, existe uma recomendação, existe um adendo lá, que nos idosos frágeis e nos idosos octogenários, a gente inicie com monoterapia, tá? Não iniciar já com terapia combinada para esse tipo de paciente, tá? Então, a recomendação é que comece com terapia combinada, mas justamente ali nos octogenários e nos idosos mais frágeis, se precisar entrar com um tratamento antihipertensivo, começar com monoterapia. E a estenose aórtica, que é a patologia valvar aí mais comum nos idosos, né? Porque a estenose aórtica, a principal causa é a causa degenerativa, a calcificação valvar ali. Então, nessa população dos idosos, a estenose aórtica é a valvopatia mais comum e é a que mais acomete esses pacientes, tá? E existe uma tríade ali de sintomas, que é dispneia, síncope e angina, tá? Então, você tem que avaliar o que começou primeiro nesse paciente. E aí a gente estima uma sobrevida para esse paciente de acordo com o sintoma que ele está tendo naquele momento, tá? Se o paciente começou com uma dispneia, então a sobrevida ali é em torno de 2 anos depois que ele começou a dispneia, por conta de uma estenose aórtica.
Se ele abrir o quadro ali com síncope, né, a sobrevida em torno de 3 anos. Mangina, uma sobrevida um pouco maior ali, 5 anos, tá? Então, sempre avaliar essa tríade dos sintomas que se iniciaram, né, que iniciaram primeiro na patologia da estenose aórtica, e você consegue estimar ali a sobrevida do paciente, tá? O exame que a gente tem disponível mais fácil é o ecocardiograma, né, que tem uma boa acurácia de diagnóstica, tá? Então, a gente consegue fazer uma classificação importante. Lembrar que o paciente idoso, às vezes ele começa a se limitar, se ele tem uma patologia valvar, né? Às vezes você olha nessa tríade aqui, você não vê a dispneia ou não vê a angina nele. Porém, esse paciente ele se autolimita. Então ele percebeu que ele começou a ficar cansado ou ter dor no peito quando ele caminha, ele começa a se autolimitar. Ele não faz mais esforço físico, porque é muito mais fácil ele ficar parado do que ele ir procurar um médico, né? Então, ele acaba se autolimitando. Então, às vezes você não percebe é, esses sintomas no paciente. Então, tem que ir um pouquinho a fundo. Pedir um ecocardio para o paciente, viu que tem sinais é, de estenose aórtica, tenta aprofundar um pouquinho mais a investigação, ver se aquele paciente não está se autolimitando, né? Porque às vezes, qual que é a indicação de você intervir na estenose aórtica grave ali? É o sintoma. Então, se o paciente tiver sintoma, você tem que intervir naquela estenose aórtica dele. Mas às vezes você faz o ecocard e ele não tem sintoma nenhum, mas na verdade ele está se autolimitando. Então é aquele paciente que você vai indicar, às vezes, um teste ergométrico para ele, para ver se induz o sintoma, né? Se aquele paciente que é assintomático, não é porque ele está ficando parado ali para não ter sintomas, tá? E os parâmetros ecocardiográficos, a gente avalia ali a velocidade do jato, o gradiente médio do ventrículo esquerdo para a aorta e a área valvar. Então, se tiver um gradiente médio ali acima de 40 e uma área valvar abaixo de 1, é uma estenose aórtica importante, tá? Existem várias classificações de estenose aórtica, tá? Existe a clássica, que é essa. Existe a estenose aórtica baixo fluxo, baixo gradiente, que é o paciente que tem uma disfunção ventricular, então é uma fração de ejeção reduzida, então o volume que passa por aquela válvula aórtica é um volume pequeno, então acaba subestimando a estenose aórtica, tá? E existe a estenose aórtica paradoxal, que o paciente às vezes tem alguma outra valvopatia que reduz o fluxo ali na via de saída, tá? Então, existem várias classificações, mas vamos nos ater a essa clássica mesmo, que é o paciente que tem um gradiente aumentado, ali, um gradiente acima de 40 e uma área valvar abaixo de 1, tá? Lembrar que nos pacientes que você percebeu e viu no exame ecocardiográfico que ele tem uma estenose aórtica importante, critérios de estenose aórtica importante, mas ele não está tendo sintomas, tem que ir atrás dos sintomas, porque às vezes a gente pode estar deixando passar um paciente que teria um benefício de intervenção, tá? O tratamento medicamentoso nesses pacientes, a gente tem que iniciar com antihipertensivo, baixa dose, né? Tem que ir titulando com cuidado, né? Reduzir a pressão arterial desse paciente. E aí é o paciente que a gente vai optar pela TAV ou pela cirurgia convencional, cirurgia aberta, tá? Nisso a gente vai avaliar as comorbidades do paciente, a fragilidade dele e qual que é o risco-benefício. Então a TAV está tendo um papel cada vez mais importante e mais presente nas patologias aórticas aí, na estenose, tá? Antes, a TAV era indicada naqueles pacientes que tinham risco proibitivo de cirurgia aberta, tá? Foi indicada agora para pacientes de alto risco, e agora até pacientes estão tendo alguns estudos aí de indicação de TAV até para pacientes assintomáticos, tá? Então, cada vez mais a gente está fazendo tratamento intervencionista e reduzindo as cirurgias nesses pacientes com estenose aórtica. Então, a TAV está ganhando um espaço muito grande na correção dessa valvopatia, tá? E naquele paciente que também não tem condição nem de cirurgia e nem de TAV, aí a gente tem que optar pelo cuidado paliativo, tá? E aí é uma grande função, né, para o médico, porque o tratamento medicamentoso reduz muito poucos sintomas, não alivia, é bem complicado de tratar e de paliar um paciente desse, tá? Tem que sempre pedir ajuda aí para algum colega especialista, tá bom? A dispneia, então, no idoso, a gente também tem que avaliar e identificar, porque vários pacientes idosos chegam e falam que estão com queixa de cansaço,
mas eles não conseguem definir para você, na tua anamnese ali, se aquele cansaço é uma falta de ar que ele está sentindo ou se é uma fadiga muscular, tá? Então, a gente tem que tentar tirar isso dele, se aquela dispneia ali é por conta de um cansaço mesmo, falta de ar, ou se é por conta, ele fala que está cansado, às vezes é uma fadiga muscular, tá? Paciente sarcopênico, principalmente. Então, identificar qual que é a causa que está levando aquilo ali. Então, se o paciente tem uma insuficiência cardíaca, às vezes obesidade, um paciente que tem uma FA, lembrar que a FA baixa ali até 30%, é responsável por 30% do enchimento ventricular. Então, o paciente que tem uma fibrilação atrial acaba perdendo esse 30% do enchimento ventricular, diminui a fração de ejeção dele também. Então, o paciente começa a ficar mais cansado, ou se é só por falta de condicionamento físico dele. Às vezes é um paciente só fragilizado, que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, tentar identificar qual que é a causa da dispneia nesse idoso, para a gente ir atrás do objetivo e tratar o que está levando aquilo ali, tá? E naquele paciente que é idoso, justamente, que tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, uma ICFEP, geralmente é subdiagnosticada essa ICFEP justamente por conta dessas policomorbidades do paciente. Então, acaba confundindo alguma outra patologia ali e o paciente pode ter, na verdade, uma ICFEP, tá? E a ICFEP, né, o paciente ele começa a se limitar, né, ele tem uma limitação funcional, começa a ter edema de membros inferiores, na ausculta pulmonar você começa a auscultar alguns estertores ali, pulmonares, e lembrar que o BNP nessa população de pacientes idosos com ICFEP, em um terço dos casos o BNP é normal, então às vezes você dosa o BNP e acaba não encontrando alteração, e aí você deixa passar batida essa patologia, tá? Quando o paciente tem uma clínica mais exuberante ali, então o paciente tem edema de membros inferiores, ortopneia, dispneia paroxística noturna, tem uma turgência jugular, né, uma classe funcional ali 3, 4. Então, esse paciente que tem uma clínica exuberante, não tem dúvida, né, a gente consegue diagnosticar. Mas o problema é aquele paciente que fica no limbo ali. Então, você, né, não consegue definir se aquilo ali é por conta de alguma outra patologia associada que ele tem ou se realmente é uma insuficiência cardíaca que ele está tendo, tá? E para isso existe um score que a gente consegue definir melhor, que é esse H2-FPEF, tá? Ele avalia a probabilidade de CFEP com base em alguns critérios, que são esses aqui, ó. Depois quem quiser tirar uma foto ou procurar depois na internet, é o score H2-FPEF, tá? Então, H de heavy, peso. Então, se o paciente é obeso, tem um índice de massa corpórea ali acima de 30, o IMC acima de 30, pontua 2 pontos. Se ele é hipertenso, né? Se ele usa duas ou mais medicações antihipertensivas, pontua 1 ponto. Se tem uma fibrilação atrial, pode ser tanto paroxística ou persistente, pontua 3 pontos. E assim por diante, você vai classificando o paciente, e aí baixo, intermediário ou alto risco de desenvolver ICFEP, tá? Ou que ele tenha ICFEP. E a ICFEP, o manejo é um pouquinho mais difícil, porque as drogas que a gente acaba usando na insuficiência com fração de ejeção reduzida, essas drogas não mudam a mortalidade na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, tá? Então, a gente às vezes acaba usando as mesmas medicações, mas não tem o benefício de mudança de mortalidade nesses pacientes, tá? Porque o paciente, além dessas, tem uma inflamação sistêmica, né? Então, tem lesão endotelial, tem lesão miocárdica. Então, um paciente que, além da disfunção cardíaca ali, tem outras inflamações no organismo, e isso daí não muda a mortalidade, essas medicações que são usadas na fração de ejeção reduzida, tá? Uma droga que está tendo um grande benefício, que está sendo bem usada agora e cada vez está tendo mais indicações, são os inibidores de SGLT2, tá? Que eles mostraram um maior benefício nos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Então, lembrar sempre de acrescentar essas medicações para o paciente, tá? Que é o dapaglifosina, empaglifosina. E um outro problema, que às vezes também, às vezes não, quase sempre passa batido, que é uma doença que é considerada como mais rara, que na verdade não é tão rara assim, tá? Então, cerca ali de 10% em torno dos pacientes que você acha que é uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, na verdade é uma amiloidose cardíaca, tá? Então, ela pode mimetizar uma insuficiência
cardíaca, Tá? com injeção preservada. Já descansei pra E se dançar de você, novo. Bom, gosto. e se você Valeu. é, acaba tratando, né, uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e deixa passar uma amiloidose cardíaca. E se o tratamento você fizer justamente específico para amiloidose, isso daí muda a sobrevida do paciente, tá? Então, até como eu faço ecocardio, o professor na época do ecocardio falava que é, você pode não ter visto muitas amiloidoses, mas várias amiloidoses já te viram. Então, vários casos ali do ecocardio, que a gente acha que é uma insuficiência cardíaca, na verdade acaba sendo uma amiloidose. Então, acaba subdiagnosticando muito essa patologia. Tá? E como é que a gente faz o diagnóstico de amiloidose, né? Então, existe a imunofixação sérica e urinária, né, na pesquisa de cadeias leves. Caso não tenha alteração ali, a gente pode pedir uma cintilografia com pirofosfato, que vai avaliar os depósitos amiloides ali no coração, né? O ecocardio, ele sugere alguns sinais clínicos ali, principalmente nas fases iniciais, então, da amiloidose, ele sugere alguns sinais ecocardiográficos que a gente pode pensar em amiloidose, tá? E a ressonância cardíaca, que é um grande exame para a gente fazer esse diagnóstico, a gente vai ver um realce tardio subendocárdico, principalmente nas fases iniciais, ou um realce tardio ali na parte transmural, geralmente na fase mais tardia da amiloidose, tá? Lembrar que cerca de 10% dos diagnósticos de CFEP, na verdade, são amiloidose. Então, a gente tem que ficar sempre atento aos red flags da amiloidose, tá? Então, a gente tem que pensar que seria uma amiloidose, às vezes, quando um ecocardiograma tem uma hipertrofia ventricular e o paciente, às vezes, não é hipertenso, ele não tem uma comorbidade ali que justificaria, por exemplo, aquela HVE, tá? Uma HVE mais importante, tá? Lembrar que no idoso acontece uma HVE, mas de pequena monta, tá? Ou então aquele paciente que você fez um ecocardio, né, e um eletro nele, então você viu que o eletro tem uma baixa voltagem no eletro, mas no ecocardio você viu que tem uma hipertrofia ventricular. Então não é condizente ali o eletro daquele paciente com o ecocardio. Então pensar também em amiloidose cardíaca, tá? E no paciente que a gente faz o eco com strain, né, esse mapa polar que a gente está vendo aqui do lado, existe esse padrão clássico aqui da amiloidose, que é a cereja do bolo, né? Então, esse vermelhinho aqui mais no centro, ó, é como se fosse a cerejinha do bolo ali. Esse padrão de mapa polar com a cereja do bolo é característico de amiloidose também, tá? Então, nos pacientes também que têm estenose aórtica, que eu falei lá de baixo fluxo, baixo gradiente, 16% desses pacientes em torno também teriam amiloidose. Então, sempre ir atrás desses pacientes também, se não é uma amiloidose. Paciente que abriu um quadro de síndrome do túnel do carpo sem uma justificativa, o paciente não faz esforço repetitivo, por exemplo, síndrome do túnel do carpo também lembrar de pesquisar a amiloidose nesse paciente, aquele que tem macroglossia também, né? E lembrar que tem duas formas de amiloidose, a forma AL e a forma ATTR, tá? A AL está mais relacionada ao mieloma múltiplo e a TTR é a mais comum, a mais que a gente mais vê, que o paciente tem maior desautonomia e aquele paciente que faz ruptura de tendão do bíceps, por exemplo, você também tem que pensar em amiloidose e ir atrás. O paciente que faz uma ruptura espontânea do tendão do bíceps, sem uma justificativa, esse paciente você também tem que ir atrás de amiloidose, tá? E os diagnósticos diferenciais que a gente precisa pensar, miocardiopatia hipertrófica, as miocardiopatias restritivas e a estenose aórtica também, tá? Então, existem tratamentos específicos para amiloidose que mudam o prognóstico do paciente, mas se a gente não tratar e pensar, por exemplo, numa ICFEP, algum outro problema para o paciente, a gente acaba subdiagnosticando a amiloidose e prejudicando o prognóstico do paciente, tá? Lembrar da dislipidemia no idoso. Então, na prevenção primária, foi visto que uma indicação 2B não é tão forte uma indicação para prevenção primária nos idosos ali acima de 75 anos, tá? Principalmente pelo risco de miopatias nesses pacientes por conta das estatinas, tá? Então, a gente precisa, como eu falei nas aulas anteriores, classificar o risco cardiovascular do paciente. Então, existem aquelas calculadoras
que a gente pode colocar o paciente em baixo, intermediário, alto e muito alto risco, né? E aí a gente prescrever estatina para ele de acordo com o risco cardiovascular, tá? Lembrar que nos pacientes que tiveram histórico de infarto, AVC, a gente tem que usar uma estatina com dose mais alta, porque esses pacientes entram lá no risco muito alto cardiovascular, daquela tabela, então a gente tem que entrar com estatinas de alta potência, atorvastatina, rosuvastatina, tá? E naqueles pacientes que não têm uma doença aterosclerótica, a gente tem, mas tem uma alteração de LDL, a gente tem que fazer uma avaliação mais criteriosa, pesar o risco-benefício. Então, paciente frágil, às vezes você colocar uma estatina, vai piorar a miopatia dele, vai piorar a lesão muscular. Então, avalia bem qual que é o benefício real dessa estatina que você está iniciando para o paciente, tá? Mas lembrar que as metas mais baixas de LDL ali são os pacientes de alto risco, que já, por exemplo, tiveram infarto, AVC e etc. Tá? Uma outra característica que a gente acaba esquecendo é de pesquisar, é de pesquisar aneurisma de aorta abdominal, tá? Então, a indicação da diretriz, até falei na aula anterior, que nos pacientes entre 65 e 75 anos que já fumaram ou que já fumam, existe uma indicação para a gente pesquisar aneurisma de aorta abdominal nessa população, tá? Então, a gente acaba deixando passando batido, né? Então, quantos pacientes que a gente já atendeu nessa faixa etária que já fumam, que já fumaram ou que fumam ainda e a gente não pesquisa o aneurisma de aorta abdominal. Então, é um exame fácil, dá para a gente pesquisar ali com ultrassom de abdômen, tá? Um exame de baixo custo e que tem uma indicação é, de intervenção, né? De pesquisa nessa população, tá? E a coronariopatia, geralmente o paciente idoso tem mais uma coronariopatia crônica, então aquele paciente que tem alterações vasculares ali, que às vezes não estão causando sintomas, mas ele tem ainda aquela doença vascular, né? Então existe um grau de obstrução coronariana ali, mas que não está causando isquemia naquele momento. Então, o paciente às vezes não tem uma vida tão ativa que está gerando sintoma aquela coronariopatia dele. Então, você tem que pesar também nesses pacientes se você vai intervir, se você vai abrir uma artéria de um paciente desse que não está tendo sintoma, tá? Então, sempre fazer as medidas ali gerais para o paciente, fazer uma alimentação mais balanceada, controle de peso, atividade física, né? Orientar alguma atividade física para ele. Então, até o limite que ele tolera, né? Então, começou a ter dor. Ou, às vezes, você faz um teste ergométrico nele e viu o momento que causa isquemia no teste ergométrico. Naquele paciente ali, você reduz ali 10 batimentos do pico onde ele teve a isquemia no teste ergométrico, tá? Então, existe toda uma classificação para você colocar esse paciente e deixar de fazer uma atividade física segura, tá? Então, é importante passar esse paciente com o cardiologista para poder liberar, e isso melhora a sobrevida do paciente também, tá? Mesmo o paciente com coronariopatia crônica, tá? Sempre orientar ele a abolir o tabagismo, parar de fumar, né? Controlar bem a pressão arterial. E, claro, naqueles pacientes que estão tendo sintomas, né? O paciente está tendo dor anginosa, ele tem uma coronariopatia crônica, e, por exemplo, o paciente não está tolerando beta-bloqueador, né, não está tolerando alguma medicação, às vezes você tem que pesar o benefício e intervir nesse paciente, fazer uma angioplastia para reduzir sintomas dele, tá? Porque às vezes você, angioplastando esse paciente, você vai reduzir sintomas, você consegue tirar, às vezes, uma trimetazidina dele, um nitrato, um beta-bloqueador. Então, você reduz a quantidade de medicamentos que esse paciente toma diariamente com uma intervenção e o paciente não vai ter mais sintomas, né? Então, também pesar nesses pacientes aí se vale a pena você intervir, tá? E fazer um tratamento mais abrangente, né? As medidas gerais ali de alimentação, atividade física, abolir tabagismo, com medicamentos e para o paciente ter uma melhor qualidade de vida, tá? Já na coronariopatia aguda, tá? Lembrar que o paciente idoso, ele tem uma apresentação mais atípica do que a população normal, tá? Então, o paciente geralmente tem uma dor, tem menos dor típica, né? Então, o paciente não tem aquela dor clássica que os mais jovens têm, que é uma dor em aperto, queimação, com irradiação para o ombro, braço, pescoço, mandíbula.
Então, ele tem uma característica mais atípica. Então, às vezes, o paciente tem uma síncope, por exemplo, tá? Ou não é raro, tá? Mas um paciente idoso, às vezes, abre um quadro de coronariopatia com delírio, tá? Então, tem que prestar atenção também nos pacientes idosos. Claro que você não vai dosar troponina em todo paciente que chega com delírio no pronto-socorro, tá? Mas, às vezes, pode acontecer do paciente abrir um quadro de coronariopatia aguda com um delírio. Então, você investigou outras causas, viu que não tem distúrbio hidroeletrolítico, não tem alguma causa infecciosa, você não achou outra causa para aquele delírio no paciente, às vezes pensar também em coronariopatia seria uma boa indicação, tá? Geralmente eles chegam mais graves, tá? Eles têm mais quadro de insuficiência cardíaca ali, a classificação de Killip deles sempre é maior no infarto, tá? Fazem choque cardiogênico com frequência, né? E é uma maior mortalidade nesses pacientes também, tá? Então, o paciente tem um maior risco de reinfarto, tem maior risco de AVC, hemorragia, morte, tá? Então, tomar cuidado, porque você tem que sempre ajustar a dose de acordo com a idade ali, o peso, o paciente, função renal. Nossos pacientes, às vezes, têm disfunção renal. Então, às vezes, você precisa ajustar a medicação de acordo com a função renal dele. Então, sempre avaliar, no geral, esses pacientes, tá? Então, ajustar, às vezes, o paciente vai fazer um trombolítico, ajustar a dose de acordo com a idade, com a disfunção que ele tenha, tá? Os outros medicamentos também que precisam desses ajustes, sempre ficar de olho, tá? Avaliar o risco e benefício, né? Qual que é a expectativa de vida daquele paciente. Então, pô, um paciente triarterial, lesão de tronco grave, mas o paciente tem uma sobrevida pequena. A mortalidade daquele paciente não, de uma cirurgia cardíaca é uma mortalidade muito alta. Pensar se você vai operar aquele paciente ou vai preferir, às vezes, uma angioplastia, que é menos invasiva, tá? Então, sempre pesar o risco-benefício, conversar com a família também e lembrar que o paciente, se ele tiver um grau de lucidez ali, é o paciente que precisa decidir também, tá? Então, às vezes a gente acaba conversando com os familiares e esquecendo de pedir a opinião do paciente. E o paciente idoso, ele precisa definir, a vida é dele, né? O corpo é dele, então ele precisa definir também o que ele quer que seja feito, tá? Então ele tem que opinar também. Bom, pessoal, esse foi o assunto de hoje. Opa, acho que saiu aqui do. Estou aberto a dúvidas, a questionamentos aqui, se alguém tiver algum questionamento. A gente vê que é uma população que a gente precisa ter um cuidado todo especial ali. Existem alterações fisiológicas que são comuns da idade, que às vezes a gente acaba tratando como doença, mas na verdade é a alteração fisiológica que acontece mesmo. Então, foi mais a intenção dessa aula é mostrar essas alterações que acontecem com o paciente e a gente poder levar ele mais tranquilamente, tá? Alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Isso, os pacientes idosos geralmente não têm essa clínica clássica da síndrome coronariana, né? Então, é importante a gente perceber isso daí. Sempre abrir o olho no paciente idoso. Várias vezes eu já vi, não foi uma nem duas, paciente que chega com queixa de tosse, tá? Chega com queixa de tosse no pronto-socorro e você não pensa em coronariopatia para esse paciente, mas às vezes ele está fazendo uma congestão pulmonar, tá? Por conta de uma síndrome coronariana. Então, lembrar também de investigar síndrome coronariana no paciente que chega com uma tosse persistente ali, não tem outros sinais que justifiquem aquela tosse, tá bom? Beleza, pessoal, eu agradeço a presença de todos e caso alguém não tenha
perguntado. Se tiver alguma outra dúvida, também estou à disposição aí no celular. Quem tiver meu contato aí pode entrar em contato. Muito obrigado. Vou encerrar a apresentação aqui, pessoal.